Olá, amigo do canal Aprenda Língua Portuguesa. Olá, você concurseiro que acompanha nossas aulas, que está se preparando para o TJ São Paulo. Essa é a aula de correção dos exercícios deixados no vídeo anterior sobre a concordância verbal, especificamente os casos especiais do verbo haver. E vamos lá! O primeiro exercício é um exercício de 2014 que diz o seguinte: assinale a frase em que o verbo haver é usado de forma adequada. De forma adequada, a gente entende que é de acordo com a norma padrão. Então, seguindo as regrinhas, houveram casos de demissões voluntárias e incentivadas naquela organização. No caso aqui, caso de demissões voluntárias, verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, então existiram casos, ou houve causos. Então a alternativa A está errada, não está de forma adequada, de acordo com a norma padrão. A letra B, haviam muitos alunos na biblioteca e no laboratório, o barulho era ensurdecedor. Haviam muitos alunos, em outro exemplo, verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Então, havia muitos alunos na biblioteca e no laboratório. O barulho era ensurdecedor. Então, portanto, a letra B também está errada, não está de forma adequada. A letra C, eles haviam feito o pedido, mas não chegou em tempo hábil e ficaram sem a encomenda. Então, eles haviam feito o pedido. No caso aqui, o verbo haver está como auxiliar do verbo fazer, que é o principal. Então, aqui no caso, ele vai acompanhar o auxiliar. Ele vai acompanhar o principal, o verbo fazer. É como se fosse eles fizeram o pedido. Então, nesse caso, o verbo haver é pessoal e deve se flexionar concordando com o sujeito. Então, aqui, essa concordância está adequada, de acordo com a norma padrão. Eles haviam feito é o mesmo que fizeram. Então, resposta certa, letra C. Vamos ver agora por que a letra D está errada. Podem haver mais casos da doença neste estado. Será uma epidemia? Reparem aqui que o verbo haver aparece na locução verbal, sendo usado no sentido de existir. Podem haver é o mesmo que podem existir. No caso do verbo haver, ele é impessoal, então o auxiliar tem que ficar no singular. Pode haver mais casos da doença neste estado. Será uma epidemia? Então, letra D, errada. Letra E, hão de haver mais provas contra o réu, para que a justiça possa ser feita. Então, no caso aqui do verbo haver, hão de haver é o mesmo que hão de existir ou existirão. Então, o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Portanto, nessa locução verbal, ele deve ficar, o verbo haver como auxiliar, o hão deve ficar a. A de existir, a de existir, mais provas contra o réu para que a justiça possa ser feita. Portanto, corrigida a primeira questão. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário. Nós responderemos assim que possível. Vamos para a próxima questão. Então, a questão 2, TJ Santa Catarina 2009, assinale a única alternativa em que o verbo haver não foi usado corretamente. Então, a gente quer ver aqui onde o verbo haver não foi usado corretamente. Vamos lá, então. A letra A, o fóssil foi encontrado no oceano a 3.000 metros de profundidade. Aqui a gente tem o verbo haver indicando distância. O verbo haver indicando distância, ele não é, na verdade, não é o verbo haver que indica distância. Quando a gente tem indicação de distância, a gente tem a preposição a. Então, aqui não pode ser o verbo haver. Então, a gente já encontra aqui a resposta, a alternativa em que o verbo haver não foi usado corretamente, porque aqui eu não poderia usar o verbo haver. Então, letra A. Vamos ver porque as outras não
correspondem à resposta da questão por que o verbo haver foi usado corretamente. Então, na realidade, sempre houve tornados no sul do Brasil. Verbo haver no sentido de existir, pessoal, houve. A letra C. Surpreendido pelas vaias, o cantor se ouve muito bem diante da plateia ao pedir excusas pela falha. Aqui a gente tem um uso do português de Portugal, pode ser meio complicado de entender, mas só pela concordância que a gente vê que está certinha. O cantor ouve. A letra D. Presenciou-se um mar de enchentes. O rio Tietê, que corta a cidade, não transbordava havia 4 anos, e São Paulo virou um caos. Verbo haver indicando tempo passado, impessoal, havia correto. Um pesquisador descobriu no mar uma espécie animal extinta há 50 milhões de anos. Então, outro caso, verbo haver indicando tempo, ele é impessoal, há 50 milhões de anos, correto. Então, portanto, a única opção em que o verbo haver não foi usado corretamente foi na opção A, resposta da nossa questão. Vamos para a próxima questão. É uma questão da VUNESP de 2014, de acordo com a norma padrão. Então, a gente tem aqui norma padrão, as regrinhas gramaticais. Da língua portuguesa, a concordância verbal está correta. Então, aqui eu quero que está correta, de acordo com a norma padrão. Ela não pode usar o celular e chamar um taxista, pois acabou os créditos. Não, os créditos acabaram. Essa concordância aqui está inadequada, não está de acordo com a norma padrão. Então seria o correto aqui, acabaram. A letra B. Esta empresa mantém contato com uma rede de táxis que executa diversos serviços para os clientes. Essa empresa mantém. Aqui no caso dos derivados do verbo ter, quando estiver na terceira do singular, vai ter acento agudo. Quando estiver na terceira do plural, que vai ter acento circunflexo. Então, essa empresa mantém contato com uma rede de táxis que executa diversos serviços para os clientes. E não mantém como estava. Então, a resposta C também está errada. À porta do aeroporto havia muitos táxis disponíveis para os passageiros que chegavam à cidade. Então havia verbo haver no sentido existir, terceira pessoa do singular, correto. Passageiros chegavam, correto também. Então a resposta C, corretíssima. Resposta da nossa questão. Vamos ver porque a letra D está errada. Passou anos. Verbo passar, ele não é impessoal. Então passaram anos, mas a atriz não se esqueceu das calorosas lembranças que seu tio lhe deixou. Então o problema aqui é o verbo passar. A letra E. Deve existir passageiros. Verbo existir. Você sabe que é pessoal, então o auxiliar tem que concordar com o sujeito. Devem existir passageiros. Por isso, a letra E está incorreta. Portanto, a resposta à nossa questão, letra C. Vamos para a próxima. É uma questão da FCC de 2013. O verbo que pode ser corretamente flexionado no plural está grifado, então a gente quer o que pode ser corretamente, de acordo com a norma padrão. Flexionado no plural. E aqui nessa questão a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem uma pegadinha. Se você flexionar o sujeito, você pode flexionar vários verbos aqui. Só que o problema é que na questão não diz flexionando o sujeito. Então você tem que ver qual que pode ser flexionado corretamente no plural, do jeito que aparece na frase, para você achar a resposta correta. Então, mais tarde nas cidades havia discussões em praça pública. Verbo haver indicando o tempo existir, verbo haver no sentido de existir, ele não se flexiona
no plural, ele fica na terceira pessoa do singular. Então aqui no caso, eu não posso flexionar o verbo haver para o plural, então não pode ser a resposta A. A letra B. Como teria sido a Primavera Árabe sem e-mail? Twitter e Facebook? Reparem, se eu colocar aqui, teriam sido a Primavera Árabe, não vai se flexionar corretamente concordando com o sujeito. Então não pode ser não poderia ser teriam aqui. Então o verbo ter aqui não pode ser flexionado no plural. A letra C. Na última década surgiu a comunicação digital. Se eu colocar surgiram aqui, não vai concordar com o sujeito comunicação digital. Então não pode ser surgiu também. A letra D. E parte das interações sociais adquiriu um caráter virtual. Aqui a gente tem o caso de expressão partitiva. Expressão partitiva, a norma padrão diz o seguinte: ou você concorda com o núcleo, parte, ou você concorda com o termo que vem depois, no plural, interações, ou das interações. Então aqui você tem duas opções. Então pode ser, e parte das interações sociais adquiriu, verbo adquirir, concordando com parte, mas pode ser também parte das interações adquirirão, nesse caso, concordando com interações, que você tem as duas opções. Portanto, pode ser corretamente flexionado no plural. Letra D, nossa resposta correta. Vamos ver por que não pode ser a letra E. É difícil definir e medir separadamente a contribuição. Se eu colocar aqui no plural, são difíceis, não vai dar certo. Então eu tenho que deixar aqui do jeito que está. Não posso fazer essa concordância maluca. São difícil definir e medir separadamente a contribuição. Não vai dar sentido. Não vai concordar corretamente. Então, nossa resposta correta, a letra D. A5. Nossa última questão aqui. Também da VUNESP de 2013. Assinale a alternativa em que a concordância se dá em conformidade com a norma padrão. Fazem anos que me mudei para este apartamento com minhas filhas, que havia acabado de voltar do exterior. Repare que aqui no caso o verbo fazer indicando o tempo passado também é impessoal. Então, em conformidade com a norma padrão, não pode ser fazem anos, e sim faz anos. Então, só por isso a gente já percebe que a questão A está incorreta. Que a opção A, desculpem, está incorreta. A letra B. Os amigos que acreditavam no desaparecimento do livro os amigos não teve, os amigos tiveram. Então aqui teve incorreto, já invalida essa opção. A letra C. Apesar de ter criticado as estantes, os amigos do autor concluiu. Não, os amigos do autor não concluiu. Os amigos do autor concluíram. Então aqui, resposta C também incorreta. A letra D. Já existem muitos jovens. Não, verbo existir indicando tempo. Verbo existir, ele é pessoal. Né? Então já existem muitos jovens. Verbo existir concorda com o sujeito ao qual se refere. Então aqui existem seria o correto. E a letra E. Um casal de amigos questionou a utilidade das estantes que haviam sido compradas para o apartamento novo. O verbo haver aqui, ele aparece como auxiliar do verbo ser, né? Então, haviam sido ou foram. Então, aqui no caso, ele acaba sendo um verbo pessoal, concordando, então, com o sujeito estantes. Tá? Então, estantes que haviam sido compradas ou que foram compradas para o apartamento novo. Então, nesse caso,
a concordância se faz de acordo com a norma padrão. Em conformidade com a norma padrão, então nossa resposta dessa questão é a letra E. Espero que tenham gostado da correção. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. Alguma sugestão, crítica, fique à vontade. Mas se de alguma forma esse vídeo lhe foi útil, curta, compartilhe e ajude o canal Aprenda Língua Portuguesa a produzir conteúdos de qualidade para você. Muito obrigado, até a próxima!